TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, com muito afeto queremos saudar todos vocês, programa Respostas mais uma vez aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que traz esperança, que traz tantas coisas boas. Agora há pouco eu parei até para ouvir um pouquinho o Papa Francisco falando no vídeo sobre o tema, a sua intenção para este mês. Que bonito ouvir sua voz paternal, né? Parece o nosso avô falando assim. E coisas tão profundas na nossa vida. Por isso, essa é a missão da igreja, é trazer luz, trazer esperança. E nesse sentido, a TV Imaculada tem sido sempre esse instrumento de Deus para poder fazer chegar até você, por esse meio de comunicação, a mensagem do Evangelho, que é sempre uma mensagem de boa esperança. Não podemos esquecer que a tradução da palavra Evangelho significa boa notícia. E nós estamos precisando mais do que nunca de boas notícias, de notícias que nos ajudem a continuar firmes no caminho da vida e, ao mesmo tempo, de nos afastarmos daquilo que não constrói a paz, que não constrói alegria, que não constrói felicidade entre nós. Falando nisso, daquilo que não constrói, bem sabemos que nós temos que educar para a paz. Haja vista que, desde pequenos, nossos filhos têm que saber, no fundo do coração, que a guerra é sempre sinal de um fracasso. A intriga, a inveja, a briga, a violência são sempre sinais de uma falência humana, falência da nossa educação. Por isso que nós queremos com certeza sempre dizer que a guerra nunca deve ser uma opção. Ela tem que ser tirada como opção. Então, nesse sentido, claro, acompanhando todos esses problemas que têm acontecido também entre a Rússia e a Ucrânia, e desse modo a gente fica acompanhando esse calvário desse povo que teve sua soberania ultrajada por toda essa violência. Então nós ficamos assim bastante entristecidos. E o que fazer? O que fazer para que essas coisas não se repitam? Porque elas são em si mesmas absurdas. E muito bem, na Educação para a Paz, o programa Respostas quer trazer sempre luz. Esse é o nosso objetivo quando a gente traz as questões, as perguntas que vocês nos apresentam, exatamente procurando não dar uma resposta aleatória, mas uma resposta que seja capaz de corresponder àquilo que os ensinamentos da nossa fé nos trazem. A gente escuta isto, porque entendemos que aquilo que Deus nos transmitiu é uma mensagem de amor, é uma mensagem de vida, é uma mensagem que constrói paz e serenidade entre nós. Muito bem, como vocês sabem, vocês que conhecem o programa, mas eu vou dizer também para quem talvez eventualmente está assistindo pela primeira vez o programa Respostas. Nosso primeiro bloco é uma reflexão. Uma reflexão a partir de um texto que é importante ter um ponto de partida. Para quê? Para que a gente não fique somente fazendo elucubrações que não tem um ponto firme de partida. E esse ponto firme de partida para nós, que dá solidez a essa reflexão, é a leitura de um texto que nós buscamos sempre em documentos oficiais da Igreja. Dentro desses documentos, o Concílio Vaticano II foi um momento muito solene da Igreja nos últimos tempos. Aconteceu de 1963 a 1965, e ali nós temos o tratamento de diversas temáticas que já são iluminadas pela luz da tradição e da revelação bíblica, exatamente para poder atualizar a palavra de Deus, a tradição da Igreja, para tratar daqueles problemas que dizem mais especificamente ao nosso tempo. Por isso que agora eu vou passar então para a leitura. Hoje, excepcionalmente, nós vamos ler com vocês, e logo em seguida eu já venho com a reflexão, o texto da Gaudium et Spes. Nós estamos tratando o título mais amplo da comunidade humana. Esse tem sido o título geral das nossas reflexões dos últimos tempos. Mas hoje tem um título específico, um tema específico
do nosso encontro de hoje, desse programa. O tema é a responsabilidade e participação social. Vou repetir. O tema da nossa reflexão é responsabilidade e participação social. Então vamos nesse momento para a leitura então do texto da Gaudium et Spes. Para que cada homem possa cumprir mais perfeitamente os seus deveres de consciência, quer para consigo, quer em relação aos vários grupos de que é membro, deve-se ter o cuidado de que todos recebam uma formação mais ampla, empregando-se para tal os consideráveis meios de que hoje dispõe a humanidade. Antes de mais, a educação dos jovens, de qualquer origem social, deve ser de tal maneira organizada que suscite homens e mulheres não apenas cultos, mas também de forte personalidade, tão urgentemente exigidos pelo nosso tempo. Mal poderá, contudo, o homem chegar a este sentido de responsabilidade se as condições de vida não lhe permitirem tornar-se consciente da própria dignidade e responder à sua vocação, empenhando-se no serviço de Deus e dos outros homens. Muito bem, esse é o texto da Gaudium et Spes, que eu falo sempre traz para nós muita luz esses textos, porque, como eu dizia para vocês, a Gaudium et Spes é um trabalho exegético, é um trabalho de interpretação, onde o magistério se une para atualizar aqueles conhecimentos, aquele conteúdo doutrinal oriundo da revelação bíblica e da tradição apostólica. Então é uma graça, é uma fonte de riqueza muito grande. Eu digo para os estudantes de teologia, não fiquemos somente pelas leituras ideológicas que as pessoas fazem nas redes sociais, inclusive padres que já fazem a leitura do Concílio Vaticano II de acordo com a sua linha escolhida, sua linha específica, que pode variar, e isso é uma coisa absolutamente normal. Mas eu digo, olha, um estudante de teologia, alguém que quer fazer um discurso capaz de entender de maneira integral o pensamento da igreja, não pode se deixar levar por linhas, mas buscar no texto aquele sentido que o próprio magistério quer dar, aquele sentido que a própria igreja, na tradução dos textos oficiais, nos dá. Por quê? Porque o concílio é sempre ressignificado, é atualizado a partir da ressignificação que o próprio magistério dá dele. Então, por isso que a gente não aplica o concílio simplesmente com nossas interpretações, mas mediados pela interpretação final, oficial da própria igreja. E vejam que o chamado hoje da formação, vocês viram como é importante? O chamado à formação. O texto está dizendo que essa formação não deve ser simplesmente formação para uma intelectualidade, para formar uma casta intelectual, mas uma formação que seja existencial, uma formação que urge, uma formação hoje dos cristãos leigos, de modo especial, que seja capaz de solidificar uma consciência da própria dignidade e da responsabilidade social. Vocês perceberam que coisa linda que está sendo dita aqui? Que o compromisso do cristão é um compromisso que visa uma meta para além da história, mas isso absolutamente está fora da história. Nossa ação é uma ação de fermento. Fermento onde? Na terra, aqui onde nós estamos, na nossa dimensão de peregrinação. É uma missão de ser luz, mas para iluminar o quê? Não é para iluminar só sacristia. A luz do Evangelho é para iluminar a política, a luz do Evangelho é para iluminar a vida de família, para iluminar nosso modo de ser amigo, para iluminar nosso modo de ser gente, para iluminar nosso modo de ser cidadão do Estado. Então vejam que a luz do Evangelho, o fermento do Evangelho, deve impregnar toda a nossa cultura. Aqui para lembrar o saudoso Paulo VI, Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI. Toda a cultura precisa ficar impregnada do Evangelho. E aqui se trata exatamente de um caminho de formação que a Igreja tem
reafirmado, se vê que é importante. E uma das coisas interessantes que eu achei do texto, que também fala da formação dos jovens. Essa formação dos jovens que precisam ter uma forte personalidade, que esses jovens sejam capazes de serem o quê? Protagonistas da sua história. Hoje se fala desses diversos protagonismos. Então essa formação deve ajudar o homem a chegar, a um sentido de responsabilidade. Responsabilidade, ou seja, ser responsável é a nossa liberdade que se compromete. A responsabilidade é fruto de um comprometimento. Porque a gente pode perguntar, mas isso não tem nada a ver comigo, eu só estou me preparando para ir para o céu, eu só quero saber das minhas orações, eu quero saber só do meu universo de práticas religiosas. Isso é muito limitado, porque, por exemplo, já a esmola é uma prática religiosa que tem uma repercussão social, que já deve me levar naquilo que se desprende da ideia da esmola, é a preocupação com o outro, é a preocupação com a justiça, é a preocupação com o bem, com o bem comum, que deve prevalecer, como eu digo sempre aqui no programa. A preocupação com o bem comum deve prevalecer sobre os nossos interesses pessoais. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter interesses de grupos, que nós não tenhamos dentro do tecido social as diversas instâncias de representatividade, mas nós precisamos saber, todos nós temos que ter uma consciência formada de que o bem comum deve prevalecer sobre interesses partidários. O bem comum deve prevalecer sobre o bem de poucos, o bem de grupos. É nessa linha que eu falo sempre, que eu tenho minhas preocupações quando se fala de bancada, bancada não sei de A, bancada de B, não quero bancada nem de A nem de Z. Porque esses grupos vão se tornando dentro do legislativo fontes de brigas por interesses de grupos. Tem um problema isso dentro da nossa democracia? Não, mas a política se perde a dimensão do bem comum. Pode ser que pouco a pouco nós teremos leis que beneficiam determinados grupos em detrimento de uma grande maioria. E se tem uma lei que o cristão não pode renunciar, nem mesmo quando se trata de um inimigo, é a lei do amor. E a lei do amor nos coloca na perspectiva da preocupação com os mais vulneráveis, a preocupação com o mais fraco, a preocupação com as vítimas. E nesse sentido, nós precisamos ter consciência de que a nossa formação deve nos engajar. Esse engajamento é baseado numa consciência, na consciência da responsabilidade. E essa responsabilidade social, ela é formada porque o ser humano passa a ter uma consciência cada vez mais profunda, primeiro, da sua dignidade. É importante nós estarmos cientes da nossa dignidade, da grandeza do nosso ser e também da nossa missão. E nesse sentido, a responsabilidade, ela se fundamenta na consciência da própria dignidade, não só minha, mas de todos, mas também na preocupação com a vocação do ser humano. Por quê? Porque na sociedade nós precisamos ter em vista sempre esse destino humano, esta meta para a qual toda a sociedade, toda a humanidade caminha. Então é preciso ter presente não simplesmente a preocupação com hoje, um presentismo, mas ao mesmo tempo projeções que sejam capazes de olhar para além desse hoje. Então fica para nós essa reflexão tão bela, tão profunda, da necessidade da formação também dos jovens. Eu digo sempre que o pessoal que trabalha com a juventude tem que saber que um dos pilares da nossa juventude, da pastoral da juventude, porque eu comecei na igreja, na pastoral da juventude, eu nunca esqueço o pilar da formação, da ação e da espiritualidade. Formação. Como é importante a formação dos nossos jovens, Eu acho bonito o grupo de oração de jovens, mas e a formação dos jovens? Como que está? Essa é uma preocupação que eu penso que, como pastoral, que pastoralmente a igreja realmente precisa pensar para que o jovem desenvolva essa consciência da sua dignidade e da sua vocação. Então chegamos ao final desse primeiro bloco com essa reflexão sobre a nossa responsabilidade e a necessidade da nossa participação social. Nós vamos para o intervalo, mas você fica conosco, fica com a gente. Por quê?
porque daqui a pouco nós vamos voltar já para responder as perguntas que vocês nos enviam. Vamos para o intervalo e já voltamos. Já estamos de volta para o segundo bloco, o programa Respostas. Se você está começando a participar do programa agora, seja muito bem-vindo. Nossa saudação carinhosa aqui pela TV Imaculada. Eu, Padre Adriano, aquele grande abraço para todos vocês que estão aí na sintonia do programa. Estão aí juntos com a gente. Aliás, nós temos um grupo de pessoas que estão, volta e meia me encontra por aí, fala, e daí, Padre, tudo bem? Eu gosto de assistir o programa. Que coisa boa, a gente fica muito feliz, porque esse é o nosso objetivo, fazer com que esse programa traga uma resposta que vocês estão buscando, porque por vezes grandes indagações aparecem na nossa vida e a gente pede o quê? Pede o conselho de alguém, pede uma ajuda. Então isso é o programa Respostas, uma espécie de conselheiro, né? Uma espécie de conselho para nos ajudar exatamente nesses momentos em que algumas questões nos aparecem na vida. Falando em carinho, a gente quer mandar um abraço carinhoso, uma saudação carinhosa para o João Vitor Marques. O João Vitor Marques, que é lá do Paraty, e já nos disseram que ele está aí assistindo o programa. Então, João Vitor, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Que bom que você está com a gente e continue por aqui. Penso que, não sei, João Vitor, mas acho que já tem lá no início do programa, Respostas, quando a gente estava começando, me parece que veio uma pergunta parecida com a sua. Eu não tenho certeza se formulada exatamente assim, mas de alguma forma ela já apareceu. E é uma pergunta interessante, que vai nos abrir a porta para uma outra reflexão que não é menos importante. Mas vamos primeiro falar sobre a pergunta. A pergunta do João Vitor, gente, é essa. Maria viu Jesus após a sua ressurreição? De qualquer forma, o João Vitor está fazendo essa pergunta porque nós não encontramos diretamente nos textos dos evangelhos a narração de um encontro entre Jesus ressuscitado e sua mãe. Quem é que Jesus encontra dentro dessas aparições? Por quê? Porque duas tradições se unem quando nós falamos da ressurreição de Jesus para atestar exatamente este evento. Por quê? Porque não temos nenhuma testemunha ocular do evento da ressurreição, o momento em que Cristo ressuscita. Mas se trata para todos nós de um evento de suma importância. Haja vista que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, recorda que se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Ou seja, todos os nossos esforços, todas as nossas doutrinas, os nossos pensamentos sobre a fé se basam exatamente na fé da ressurreição em Cristo. Até porque tem uma preocupação muito prática de Paulo. Se Cristo não ressuscitou, não é só vã nossa fé, mas a nossa ressurreição está comprometida. Por quê? Porque a nossa ressurreição, dizendo assim de uma maneira um pouco simples, decorre da ressurreição de Cristo. A nossa ressurreição é participação na ressurreição de Cristo. Se Cristo não vence a morte, para nós é praticamente impossível isso. Tem que ser Ele. Então, essa graça nos é conquistada exatamente pelo evento da ressurreição, que significa um evento de vitória de Cristo sobre aquela que a palavra de Deus chama de última inimiga. Cristo venceu a morte e ele abriu o caminho, porque vejam, Jesus é chamado primogênito dos vivos, mas é também primogênito dentre os mortos. É o primeiro, primogênito quer dizer isso, né? Da palavra primeiro, que vence o Sheol, né? Para dizer assim de maneira, a maneira do vence a morte, né? A mansão dos mortos, que sai desta mansão, assim dita.
Então, é importante perceber que a ressurreição de Jesus sendo um evento central, uma segunda tradição que nós encontramos aí em inúmeras narrativas, seja nos Evangelhos, no Novo Testamento, as aparições do ressuscitado. Essa é uma outra tradição que, unida à tradição do sepulcro vazio, porque o sepulcro vazio é uma realidade que nos prepara para a ressurreição. Mas são as aparições de Cristo ressuscitado que fundamentam aquilo que nós acreditamos hoje. E vejam, para quem Jesus apareceu ressuscitado? Aí nós temos diversas narrativas que vão falar que ora ele apareceu para determinados grupos grandes, grupos pequenos, estando de portas fechadas os apóstolos, por medo dos judeus, Jesus aparece, a paz esteja convosco. Então nós temos um tempo de aparições e são diversificados os grupos que Jesus aparece, quase todos eles ligados ao movimento de Jesus. O que eu diria? Pessoas que já tinham um conhecimento anterior, que tinham seguido, que faziam parte do discipulado de Jesus, que conheceram de algum modo Jesus. Então eram eventos oculares desse processo que foi desencadeado por Jesus. E aí as narrativas todas colocam que essas aparições, elas são inúmeras, pelo menos pelas narrações que nós encontramos nos Evangelhos, e algumas delas se nominam quem são as pessoas que recebem a aparição. Por exemplo, Maria de Magdala, Maria Madalena, como a gente costuma dizer, Maria que foi, inclusive, ao sepulcro, e é ela aquela que no Evangelho se apresenta como a primeira apóstola, a primeira que recebeu a notícia. Isso é interessante. Em várias dessas narrações, Cristo aparece para as mulheres, mas o testemunho das mulheres é um testemunho, infelizmente, de segunda classe. Elas precisam ter o testemunho de mais uma pessoa. O testemunho de uma única mulher não tinha validade, mas nós temos narrativas em que, na ordem dessas aparições, Jesus aparecia primeiro às mulheres, elas corriam contar para os apóstolos e para os discípulos. É óbvio que dessas aparições, o núcleo que Jesus mais aparece, ou pelo menos onde as narrativas se centram mais, é na aparição para os apóstolos. Haja vista toda a importância que o grupo apostólico tem já no tempo pré-pascal, né? E vejam, nessas narrativas nós não temos o nome de Maria. A Maria que o Vitor está se referindo à mãe de Jesus. E o que nos diz a tradição? É óbvio que nós não podemos, na linha do quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, os laços que unem-nos em família, passa a ser agora os laços da nova experiência que o encontro com Cristo desencadeia, que nós chamamos o movimento de Jesus, a comunidade em torno de Jesus, onde Jesus é o centro. E aí Jesus diz que a partir de agora minha família, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Podemos dizer que é praticamente impossível que Jesus não tenha aparecido à sua mãe. Embora nós não tenhamos a narrativa bíblica, mas nós podemos fundamentar isso primeiro no fato de que Maria era uma discípula. Maria se tornou uma discípula de Jesus. Houve uma espécie de transformação dos papéis. Claro que Maria nunca deixou de ser a mãe de Jesus, mas num determinado momento Maria entende que o mistério que a envolve é um mistério onde seu filho se manifesta, a identidade de seu filho é conhecida pela sua mãe, também no sentido da sua divindade. Então Maria passa do papel central de mãe e desenvolve a característica de discípula. Então Maria fez o discipulado, Maria é uma discípula. E se a palavra de Deus, se a palavra de Cristo diz que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática, essa palavra ninguém mais do que Maria pode ser aplicado esse termo. Ela colocou em prática porque sua vida toda colocou-se à disposição do projeto de Deus.
Segunda narrativa que é importante perceber que Maria, na narrativa já dos Atos dos Apóstolos, em Pentecostes, onde nós vemos uma manifestação dessa igreja que começa a ter consciência da catolicidade, da dimensão católica da sua proposta, e nesse sentido católica quer dizer universal, o texto dos Atos dos Apóstolos afirma que Maria estava junto com os apóstolos quando veio o Espírito. Isso para dizer para nós que é praticamente impossível nós pensarmos que Maria não tenha vivido a expectativa da ressurreição, que Maria não tenha feito parte desses grupos que por vezes fala-se de 500 ou mais pessoas que viram Jesus. Agora, o que é importante, por que a narrativa não aparece? Porque o problema aqui é o enfoque. Jesus não pauta sua missão por laços meramente familiares, no sentido do sangue. O que o Evangelho é uma boa nova, que não é uma boa nova simplesmente para quem faz parte da família de sangue, mas para quem faz parte da família de fé. Nós somos irmãos na fé. Então eu penso que não é o foco a relação mãe e filho. O foco é a relação agora redentor-humanidade redimida. E aí, de fato, Maria aparece, seja como representante da humanidade, Maria aparece como ícone também da igreja nascente, que precisa continuar a missão de Cristo ressuscitado. Então, o que eu diria, João? João Vitor, embora nós não tenhamos relatos explícitos do encontro entre Maria e Jesus, esses encontros nós temos que dar por pressuposto que esse encontro aconteceu. E aconteceu pelas inúmeras razões, algumas delas eu lhe apresentei, não lhe apresentei todas, mas é importante ficar claro que os laços que unem Jesus a Maria são laços indissolúveis por conta do mistério que se implica mutuamente. Por exemplo, Maria é mãe de Deus, porque Maria é mãe do Filho de Deus. Essa maternidade, ela exerce de maneira muito teológica também. Não estamos falando assim só de mãe biológica. E do ponto de vista teológico, esta maternidade, depois, inclusive, de maternidade da mãe de Cristo, se torna a maternidade que nós falamos da maternidade espiritual, que nós chamamos Maria, mãe dos discípulos de Jesus. Então eu penso que os apóstolos, os discípulos das primeiras comunidades, tinham esse carinho por Maria, e Maria acompanha o nascimento da igreja. E lembremos que esse nascimento é fruto do mistério pascal. Esse nascimento, ele acontece dentro da perspectiva do mistério pascal. Então, é com a ressurreição de Cristo que nós temos uma verdadeira guinada dentro desse discipulado, porque Cristo morto significaria a morte também da sua proposta, do seu projeto. E não, o que nós vemos depois da ressurreição é o despertar da consciência da comunidade, das pessoas que vão aderindo a Cristo, como se fosse um novo chamado, como se fosse um segundo chamado. E aí, nesse segundo chamado, mais maduro, mais convicto, essa comunidade nascente não tem medo, não quer correr, não quer fechar as portas, apanha, fica feliz. Por quê? Porque entende que o Cristo ressuscitado dá essa garantia de que eles estão no caminho certo. Dá essa garantia de que eles querem participar, de que participar do mistério do sofrimento de Cristo é participar também da sua glória. Então, todo esse processo de identificação da comunidade que participa da dor, do mistério da dor, mas que participa também do mistério da plenitude, da glorificação. Então, nós temos, João Vitor, nós podemos falar com certeza que Maria se tornou gradativamente uma figura de destaque entre os discípulos e com certeza a aparição de Jesus já glorificado, a aparição de Jesus já no estado de senhorio, né, com seu senhorio restabelecido plenamente, né, embora ele não tenha perdido, mas esse senhorio é exercido já submetido nessa fase da primeira vinda às intempéries, aos pormenores, às fragilidades próprias da existência humana, porque em tudo igual a nós, menos no pecado. Depois da ressurreição, nós temos um plus,
que se dá porque esse corpo de Jesus também ele já está num estado de glorificação, tanto que as aparições por vezes acontecem de Jesus estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é possível porque Jesus ressuscitado já não está mais submetido a essas regras que a contingência da nossa fragilidade humana tem, diferente, né? E com certeza depois, se vamos olhar os mistérios da glorificação de Maria, nós vamos chegar, por exemplo, à Assunção de Maria aos céus. O que é a Assunção de Maria aos céus? Senão a participação de Maria nessa glorificação do Filho. E vejamos que, de qualquer forma, o encontro no céu, quem é que estava no céu por excelência à direita de Deus Pai? Então, quando Maria vai ao céu, adivinha quem que ela vai encontrar, João? Quem que ela vai encontrar? A mãe do Senhor. Então, com certeza, Maria encontrou o ressuscitado nesse mundo. E, sobretudo, o reencontro deve ter sido emocionante, vou dizer assim de uma maneira bastante afetiva, familiar. O encontro deve ter sido emocionante entre Maria já na plena posse dos dons oriundos da redenção de Cristo e o Filho glorificado, Senhor do céu e da terra, sentado à direita de Deus Pai. Ali ela vê o Filho com todo o seu esplendor. Que bom! João Vitor, você viu como a gente faz diversas viagens com a pergunta? E tem muita gente que fica com vergonha, Vitor. Às vezes, minha pergunta é muito simples. Não, mas a gente faz questão de complicar aqui. Não é de complicar, mas de abrir essa pergunta para um leque de ensinamentos mais amplos, né? E essa sua pergunta nos permitiu isso. Obrigadão. João Vitor, grande abraço para você e para todo o pessoal aí do Jardim Paraty, do bairro Paraty, tá bom? Grande abraço e com a pergunta do Vitor, nós encerramos por aqui esse bloco. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos, porque ainda tem continuidade o nosso programa no terceiro bloco do programa Respostas. Até já. Prometido e cumprido, já estamos de volta, passou rapidinho o nosso intervalo e que bom que a gente está aqui de novo com vocês. E nós respondemos a pergunta do João Vitor na primeira parte do programa e agora nós vamos para uma segunda pergunta do Marcos Santos, lá das Moreninhas. Uma saudação muito carinhosa, Marcos, para você aí das Moreninhas e aproveito exatamente para mandar um abraço para todo o pessoal das Moreninhas. Nesse sentido da continuidade do nosso encontro, essa pergunta que o Marcos traz também continua naquela linha de uma pergunta que abre o leque para diversas reflexões. Sei também que nos bastidores aqui do programa, já recebi aqui, hoje não vai dar tempo de responder sua pergunta, Rose, mas queria mandar um carinhoso abraço para você, Rose, que está sempre aqui participando do programa, a Rose, que é a nossa estudante lá do curso de Teologia, e realmente a gente agradece, tá? A sua participação. Eu tenho ainda duas perguntas, provavelmente não vou conseguir responder sua pergunta hoje, tá bom? Mas eu gostaria de deixar, Rose, esse abraço para você que está sempre participando do nosso programa, tá bom? A pergunta do Marcos Santos é uma pergunta objetiva e por isso mesmo é importante. Tudo na Bíblia é verdade científica? Vou repetir. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade científica? Muito bem, Marcos, primeiro nós vamos partir da definição ou tentar compreender o que significa uma verdade científica. Sabemos que a ciência, ela possui métodos, caminhos, objetivos, objeto material, objeto formal, existe toda uma metodologia própria daquelas que nós chamamos, sobretudo falando das ciências naturais. Dentro da compreensão das ciências, nós podemos dizer que todos os percursos metodológicos devidamente cumpridos, devidamente testificados, tratam sempre da análise de uma realidade existente. Todo objeto material de uma ciência se pauta
nos fatos, nos eventos. Inclusive, se você fala de ciências naturais, você vai falar inclusive de eventos que se repetem e por se repetirem, apresentam um padrão que nós vamos chamar de uma teoria que pode ser depois verificada dependendo do campo. Então, de qualquer forma, todo evento, toda descoberta, porque esse é o termo que nós falamos, toda descoberta devidamente, metodologicamente confirmada, nós vamos chamar de verdade científica. Toda verdade científica que cumpriu um papel, um caminho metodológico e que cumpriu uma série de requisitos para tal, nós podemos dizer que essas descobertas, que essas verdades, elas são sempre verdades compatíveis com a fé. Compatíveis em que sentido? No sentido de que a origem da fé que nos fala da revelação de um Deus que se autocomunica e que as verdades comunicadas falam de Deus mesmo, falam do seu projeto, essas verdades se tornam uma verdade de fé. Uma verdade de fé, ela é fruto de um outro caminho metodológico e, ao mesmo tempo, de uma receptividade onde a fé goza de um patamar, goza de um lugar de destaque. É o protagonismo da fé que acolhe uma revelação. Essa revelação não é fruto da busca científica, não é busca do labor científico, mas é uma verdade que se fundamenta exatamente numa revelação, ou seja, naquilo que Deus disse de si. O que nós sabemos de Deus é aquilo que Ele revelou de si mesmo. Por quê? Porque a revelação é autocomunicação de Deus. Não é só uma comunicação, mas é uma autocomunicação de Deus. Então, as verdades de fé são distintas das verdades científicas. Mas, padre, distintas quer dizer que elas não tenham absolutamente nada, uma coisa, a ver com a outra? Nós podemos dizer que são distintas, mas não existe necessariamente uma incompatibilidade. Haja vista que o respeito que deve existir entre a verdade científica e a verdade de fé se pauta seja no objeto formal, objeto material, seja na metodologia que é utilizada. Então, a ciência tem seu caminho, tem suas fontes, tem sua metodologia. Ao mesmo tempo, a ciência teológica, a teologia, a fé, ela tem uma outra dinâmica. E nós não precisamos necessariamente confrontar uma realidade com a outra. Por exemplo, por muito tempo, num primeiro início de diálogo, nós tivemos, no início da modernidade, algumas invasões de campo, onde a teologia entrou na área das ciências. Quase sempre, quando eu falo aqui ciência, eu estou falando de ciências naturais. Haja vista que a teologia bateu, não em si na ciência. É preciso ser dito isso. A teologia, inicialmente, não bateu diretamente na ciência, mas na visão ideológica da ciência. O que significa essa visão ideológica? Aquilo que nós vamos chamar de cientificismo. Ou seja, a ciência chega ao ponto de dizer assim, eu não posso falar de um Deus. Por quê? Porque os métodos que eu tenho, as nossas condições, a razão pode ir até aqui, os métodos que eu tenho, eu não posso colocar, eu vou dizer assim de maneira bem simplista, Marcos, eu não posso colocar Deus num laboratório como eu faço com um sapinho, com um rato. Eu não posso fazer isso. Então, o que a teologia bateu no início em relação ao diálogo conflitivo, que se deu no início da modernidade, foi por conta não tanto da ciência, mas de uma compreensão equivocada de ciência. Por outro lado, é importante dizer também que um meia-culpa deve ser feito também por parte da teologia. Por quê? Porque ela também invadiu o seu campo. Ela invadiu o campo da ciência. Hoje, guardadas as devidas proporções das distinções desses campos, o devido respeito e também um terceiro elemento, a necessidade de um diálogo,
porque nós não podemos falar hoje que a teologia ela está afastada praticamente, ela não usa nenhum instrumental do mundo racional científico. Não é verdade. Nós precisamos da filosofia, nós precisamos dos conceitos. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que não necessariamente uma verdade científica, por ser tal, seja necessariamente aqui, eu preciso usar de novo o termo, seja necessariamente um dado incompatível com a fé. Aí nós vamos entrar na sua pergunta. A Bíblia tem uma preocupação científica? Não. Melhorar a pergunta. A Bíblia tem um interesse eminentemente científico nos seus enunciados? Resposta, não. Significa que eu não posso fazer da Sagrada Escritura, como posso fazer de um livro de história, de relatos, de narrações, um importante documento, tá? Enquanto documento da história da humanidade, é importantíssimo ter presente que a Bíblia pode estar numa biblioteca, do ponto de vista de um livro como fonte de ciência. Pode, absolutamente. Do ponto de vista do estudo, do ponto de vista da história, né? Porque boa parte do gênero, inclusive dentro da Sagrada Escritura, que é uma biblioteca, haja vista que Bíblia, a palavra vem de biblioteca, biblios, né? É um conjunto. Nós temos, inclusive, dentro da Sagrada Escritura, gêneros diversos. Um deles, histórico. Parte da disciplina de história de Israel, que é uma disciplina da teologia, uma disciplina introdutória, faz parte da introdução antes do estudo propriamente dito da Sagrada Escritura, se baseia o quê, gente? Nas narrativas do gênero literário histórico, sobretudo do Primeiro Testamento, da Antiga Aliança. Então, o que acontece? Sim, não é que não tem ciência na Bíblia, mas não é a preocupação primordial. A preocupação primordial da Sagrada Escritura é a preocupação teológica, é a dimensão da fé. E em relação às verdades de fé, a Bíblia é aceita, ela é acolhida como um livro de revelação. Isso significa que esse livro ele tem que ser abordado do ponto de vista da fé, como um livro acolhido dentro da dinâmica da fé, como a revelação de um ser transcendente. Ele é acolhido já como um pressuposto da fé. E o que importa desse livro? Alcançar as verdades que vão estar nos meandres, que vão estar no meio dos altos e baixos das narrativas daquilo que esses homens, os hagiógrafos, escreveram. Então nós estamos falando que a Bíblia não foi escrita, por exemplo, por anjos. Me parece que, se eu não estiver enganado, pelo menos pela informação que eu recebi do meu amigo de Roma, um muçulmano, ele diz que, me parece que os muçulmanos acreditam que o profeta recebeu a narração do Alcorão, dos textos, a partir de um anjo que narrava e o profeta ia escrevendo. Se essa informação for equivocada, vocês mesmos, irmãos de fé muçulmana, podem escrever para o padre e dizer, e aí a gente melhora essa afirmação. De qualquer forma, o que importa, nós cristãos não acreditamos que anjos escreveram a Bíblia. A Bíblia foi escrita por mãos humanas. Vou repetir, a Bíblia foi escrita por mãos humanas. Mas, atenção, mãos humanas, e aqui trazemos a categoria que é importantíssima para a interpretação da Bíblia, a categoria de inspiração. Existe uma inspiração nos autores sagrados. E nós os chamamos de sagrados, o adjetivo sagrado aparece exatamente porque reconhecemos que eles receberam, vamos falar assim, gente, influência do divino para escrever o que estão escrevendo. Então aqui, a Bíblia é palavra divina escrita ao modo humano, então por pessoas humanas. Então Deus se utiliza na dinâmica da história da salvação, na dinâmica da pedagogia divina, Deus escreve quase que dizendo certo por linhas tortas, traduzindo, na relação no Primeiro Testamento de Deus com seu povo, dentro dessa história que essa palavra de Deus se encarna.
E no Novo Testamento, essa mesma palavra, como diz João, o Verbo eterno de Deus se fez homem, entra na história. Então, divino e humano são absolutamente essenciais para buscar uma interpretação capaz de oferecer à comunidade que olha para esse livro como um livro sagrado, aquelas verdades fundamentais que transmitem o que Deus quer e não a projeção dos nossos desejos. Porque é verdade que a gente pega a Bíblia e faz a Bíblia dizer o que a gente quer dizer, né? Não é? É o que a gente mais vê no meio evangélico e também no meio católico. Muitas vezes o pregador ele quer justificar suas teorias, aí ele usa a Sagrada Escritura. Tá? E aqui eu não quero acusar ninguém não, tá? Porque padres e pastores fazem isso. Pega a Sagrada Escritura para justificar nossas teorias. Por isso que é muito perigoso a aproximação partidária, religioso-partidária, porque vira uma seita. Porque você pega da Sagrada Escritura o que nos interessa, o que corrobora nossas teses. Isso é muito perigoso. Isso torna... nos coloca nas portas do fanatismo, porque você já imaginou? Gente, Deus quer que seja feito assim. Isso não tem nada a ver com Deus, porque você esqueceu toda a dinâmica, toda a complexidade da hermenêutica, da interpretação da Sagrada Escritura. Por quê? Porque você quer que a sua verdade seja uma verdade divina. Imagina você colocar o selo de um Deus para dizer, isso é vontade de Deus. Isso é ridículo, isso é perigoso, isso é terrível. E usam esses discursos, às vezes, para oprimir. Então, a gente precisa ter muito cuidado que a igreja, ela tem uma metodologia para a interpretação da Sagrada Escritura. Inclusive, metodológica para perceber o que na Sagrada Escritura é palavra humana. E nessa palavra humana nós encontramos aquilo que é o centro da preocupação da Sagrada Escritura, que não é na busca de uma verdade científica, mas uma verdade de fé. Esse é o centro. Essa é a preocupação principal. Por isso que existe todo um trabalho da igreja para nos ajudar de maneira metodológica a fazermos o caminho de interpretação bíblica, que nós chamamos de hermenêutica bíblica ou de exegese. São ciências que estão no campo da teologia para nos ajudar exatamente nesse difícil e complexo trabalho de interpretação da Sagrada Escritura. Tá certo? Marcos, eu espero que a gente tenha trazido alguma luz e com a pergunta do Marcos nós vamos encerrando o programa Respostas. Fica sempre para vocês, para mim, para vocês, esse desejo de terminar o programa invocando a bênção de Deus, porque se nós pedimos luz para que Ele iluminasse o caminho, a luz que nos ilumina é Deus, é sua bênção, é seu amor, é sua companhia. Por isso que eu quero pedir por intercessão de Maria Imaculada, invocado por São Maximiliano e aqui também nesta TV, como a Imaculada, como a sem mancha, sem pecado, sem desequilíbrio, para que ela nos ajude, que essa bênção chegue diretamente aos nossos corações e à nossa vida. Então, por intercessão de Maria Imaculada, desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com o coração grato pela sua participação, mais uma vez nós deixamos a promessa de um reencontro no próximo sábado. Fiquem com Deus e até lá. Muito obrigado. Para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti.